Bem-vindos à Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho. Estamos aqui hoje no Pergunte ao Espaço do Evangelho para responder à pergunta feita por P. Bastos, que diz: por que Jesus escolheu apóstolos tão simples se tinha os doutores da lei para ajudá-lo? Antes de respondermos à sua pergunta, gostaríamos de dizer algumas palavras a respeito da situação do povo judeu à época de Jesus. A nação judaica não era homogênea, estava dividida em vários grupos e partidos, com doutrinas, ideologias e tradições distintas, movidas ora por motivação política, ora religiosa. Nesse sentido, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, samaritanos formavam os principais partidos políticos e seitas religiosas daquela época. Nós só vamos comentar rapidamente a respeito dos saduceus, dos escribas e dos fariseus, de onde geralmente eram originários os doutores da lei. Os saduceus eram o partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus. A ele pertenciam a maioria dos sacerdotes. Os escribas eram pessoas cuja profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos, tanto legais como administrativos, registros históricos, informações comerciais, escrituras, e também eram professores da lei judaica. Os fariseus eram um partido leigo muito próximo ao povo. Distinguiam-se pela intransigência rígida da observação da lei. Eles representavam o núcleo mais rígido do judaísmo. Era formado basicamente por pessoas da classe média e com grande influência entre o povo. Eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e, por isso, a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Tinham a religião mais como um meio para chegar a seus fins do que como objeto de uma fé sincera. Virtude não possuíam. Eram apenas ostentação e exterioridade. Mas, por exercerem uma grande influência sobre o povo, eles eram considerados criaturas santas, daí serem muito poderosos em Jerusalém. E os doutores da lei eram homens judeus versados na lei religiosa de Israel e responsáveis por interpretá-la. Geralmente, esses homens estavam associados ao partido dos fariseus, sendo alguns identificados como escribas ou mestres. Inclusive, naquele tempo, os mestres recebiam o título de rabi e eram pessoas que dedicavam maior parte da sua vida ao estudo da lei. Os doutores da lei basicamente se dedicavam a estudar, interpretar e ensinar a lei. Essa lei não era só apenas a lei escrita, mas também a lei oral, pois a maioria do povo não sabia ler
e os doutores da lei precisavam conhecê-las muito bem para interpretá-las e orientá-los. A preservação da lei, sua aplicação tanto na vida quanto na administração pública, era realmente cuidada e orientada pelos doutores da lei. Eles faziam inclusive parte do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, e as suas decisões davam a eles então um papel muito importante, um poder muito grande. Esse era o cenário na época que Jesus nasceu. Qual era a missão de Jesus? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus tinha e tem até hoje por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano aqui possa evoluir em conhecimento e em moralidade. Trazer uma imagem de Deus diferente daquela época. Deus era na época impiedoso, punia. A mensagem de Jesus trazia um Deus diferente, um Deus que era Pai, um Deus que era amor, compaixão e misericórdia. A certeza da imortalidade da alma. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre o futuro, para que os destinos humanos possam realmente ser cumpridos. Ora, os doutores da lei já tinham as suas opiniões formadas e arraigadas. Eles não iriam se modificar, tanto é que se tornaram inimigos ferozes no combate à mensagem de Jesus, chegando ao ponto de matá-lo na tentativa de calar a sua voz. Foi por isso que Jesus escolheu seus discípulos, a quem ele transformaria em seus apóstolos, do meio do povo. Quase todos eram de procedência humilde, alguns mesmo analfabetos. Conheciam os textos sagrados mediante a tradição verbal, como nós comentamos agora há pouco, ignorando então as interpretações mais profundas, os significados místicos dos seus conteúdos. A crença em Deus, portanto, era mais por atavismo, e eles os reverenciavam através da simplicidade dos seus atos. É por isso que Jesus escolheu no meio do povo, porque ele precisava de aprendizes que estivessem abertos aos novos conhecimentos, sem preconceitos, sem trazerem as marcas de uma crença que os impediria de absorver na íntegra a mensagem que Jesus pregava, principalmente do que ele exemplificava, para que eles pudessem estar preparados suficientemente, prontos para divulgar a mensagem de Jesus ao mundo quando chegasse o momento. Pelos relatos, Jesus tinha cerca de 70 discípulos. Eram pessoas que iam ouvindo as suas pregações, as suas mensagens e o acompanhavam. Mas ele apenas escolheu aqueles dedo a dedo
que seriam depois os seus apóstolos e que iriam executar os seus papéis dentro das expectativas de Jesus. Assim nós podemos concluir que Jesus escolheu sabiamente os seus apóstolos, pois os doutores da lei, com toda a bagagem de conhecimento que traziam, ainda não estavam preparados para reconhecer e aceitar as mudanças que se faziam tão necessárias para acolher e amparar o povo tão sofrido, que precisava urgentemente renovar a sua fé e a esperança em Deus. Espero que tenha respondido a sua pergunta e que Jesus nos ampare e assista hoje e sempre. Graças a Deus.